A teoria mais insana de Bleach. Yhwach teve um filho e ele está vivo. Vejo na ativando. O cara cai em cima de fã de One Piece fazendo teoria esquisita, ele faz uma teoria esquisita. Vambora. Vai ser insano. Ai. Arte dia é arte. Não. Obrigado pelo vídeo, eu acho. Insanamente boa ou insanamente ruim, não tem alternativa. E se eu te dissesse que o Rabá, o líder Quincy, teve um filho e que ele está vivo? Mas ele não pode, ele tem que se casar comigo, tá ligado? E eu não gosto de, tipo, ficar com pais, tá ligado? É muito trabalho. É muita responsabilidade no meu colo e eu meio que não quero, sabe? Então, ele não pode ter filho. É isso. O mais sinistro é o autor. Por que o Yhwach parece o Roger? Porque ele é um gostoso. Já apresentou ele pra gente. Para entendermos essa teoria, precisamos primeiro compreender a base de Bleach. Bleach tem uma mitologia de mundo muito complexa e interessante. Mesmo que ela não seja o foco principal, por não ser uma obra de aventura e exploração, tudo foi construído. Eu entendo a ideia, tipo, a associação dele, mas você, tipo, pode ter um foco maior no seu próprio mundo sem ser uma obra de aventura e exploração, que obviamente Bleach não é. Bleach tem um problema muito sério que é o seu foco e a sua preocupação no que ele quer fazer em relação a apresentar a sua história. Como assim? É uma história do Ichigo. E é claramente uma história do Ichigo. E é 100% uma história do Ichigo. Só quando não é uma história do Ichigo, aí não fica uma história do Ichigo. Porque de vez em quando o Ichigo some por muito tempo. E aí a história dele não avança direito. E aí você fica, mas o que você quer que eu faça com essa história agora? Ah, tá avançando os secundários. Porra, legal que tá avançando os secundários. Muito bom que, tipo, tá todo mundo tendo um desenvolvimentozinho, assim, muito maneiro e tal. Mas a história não parece que tá indo pra nenhum lugar, porque o Ichigo não tá fazendo nada. E quem tá fazendo coisas é o Ichigo, tá ligado? Mas ele tá sumido. Tipo, a história é sobre o arco de personagem do Ichigo, de vez em quando não tem. Aí você fica tipo, o que você quer que eu faça com essa história agora? Porra, enfim. Para que os locais, acontecimentos, poderes... Eu acho que podia ter um pouquinho mais de atenção pro mundo em si. Pra que tenha coisas na história sendo apresentadas e deixando o público mais interessado. O público mais interessado enquanto o Ichigo não está no foco. Não que, tipo, o público não fique interessado quando o Ichigo não tá no foco, porque os outros personagens são ótimos, obviamente. Só que às vezes parece que nada tá acontecendo. Então, é bom pelo menos apresentar o mundo nesses momentos onde o Ichigo não pode participar mais ativamente na história. Por isso que, por exemplo, a guerra é um saco. Sendo que a guerra piora quando o Ichigo chega. A guerra de Karakura, no caso. A guerra fica pior quando o Ichigo chega, comicamente, mas ainda assim. Nada tava acontecendo até então, mas tava interessante. e tudo. Às vezes o Ichigo só faz umas coisas, foda-se, tipo na luta do Kyoga, só olha e fala, corta meu braço, vai ficar justo. Eu entendi que o Kubo tentou fazer alguma coisa ali, mas ênfase não tentou. Mas tivessem uma base forte para se apoiar. Alguns conceitos foram definidos desde o início, outros eram uma ideia que foi evoluindo com o tempo e tomando novas formas conforme a história amadurecia. Um dos elementos definidos desde o início eram os mundos de Bleach, mundo humano, o Ecomundo, Soul Society, Inferno, seja ele com as bestas ou não, e o mundo Quincy. Mesmo antes de chegarmos nas... Um das bestas seria um outro mundo também? Ou é junto? Porque eu sei que é a parada do Samsara. Foda-se. Soul Society, temos a menção do conflito entre Shinigamis e Quincy, especificamente do extermínio final dos Quincy's de 200 anos atrás. Fora que durante toda a história, desde a batalha de Ichigo e Zaraki lá no início, quando White apareceu, ele falava direta e indiretamente sobre ele ser o Zangetsu, e o velho no manto preto ser uma outra pessoa, Eu acho que ele não falava que o velho era outra pessoa. Quer dizer, ele falava que ele era um impostor, né? É verdade, então sim. um impostor. O mundo Komamura? Exatamente. Seria legal ter mais atenção pra aquilo. Temos frases diretas de... Talvez porque o Komamura seja ou meu favorito... Não é meu favorito. Meu favorito é o Ichigo. Um dos meus favoritos? Sim. Enfim. Isso, uns 300 capítulos antes Lobão da porra. do arco final revelar a ligação do Ichigo com os Quincy. Mas desde o início da história temos o Ichigo executando técnicas Quincy. Desde a plataforma espiritual Quincy explicada pelo próprio velho Zangetsu antes de irem pra Soul Society. O engraçado é que, tipo, eu acho que eles nunca param pra explicar exatamente como é que um Shinigami faz a plataforma, ou explicam. Podem explicar. Só que a primeira vez que a gente aprende alguma plataforma espiritual assim é uma Quincy. Isso é muito louco. Furry, ele é um lobão da porra, me deixa em paz. Explicam? Eu imaginava que explicavam, mas é engraçado que a primeira vez que a gente aprende, então, é a Quincy, não é a Shinigami. Ou Ichigo absorvendo um Cero do menos grande com uma Azaushi, algo impensável para o Shinigami, que nem tem esse tipo de habilidade.
Esses exemplos mostram como essa raça faz parte integral de Bleach. Tô com vontade de rever Bleach agora. Porra, Naruto. Sua história e conceitos Eles usam a própria energia enquanto o Zangetsu usa do ambiente, exatamente. O Zangetsu pega a energia do ambiente pra criar uma plataforma, enquanto os Shinigamis, eles só pegam a própria energia, botam no pé e pronto, uma plataforminha. estão entrelaçados em todo o resto, inclusive no protagonista. Os Quincy's são inspirados nos Asuras, seres espirituais do budismo, focados em guerra e destruição, mesmo entre eles mesmos. Isso é bem condizente com o comportamento dessa facção na obra. Considerando que ele matou ele, E os kanjis de Quincy são e ele matou a maioria das pessoas. traduzidos para literalmente monge destruidor. E a inspiração no budismo não acaba por aí, e é essencial para a teoria. Os Shinigamis são devas, os Hollows são fantasmas famintos. A raça do Komamura representa as feras. Tem alguma explicação um pouco mais elaborando em ninja andando em cima da água com chakra? Tem. Eu passei dessa parte no mangá de Naruto semi-recentemente. Foi tipo, uma das últimas coisas que eu vi. Você tipo, tem que calmamente e lentamente soltar um pouquinho do seu chakra enquanto você está em cima da água para criar uma plataforminha para você. Então você está tipo, gastando chakra enquanto você está na água. Só que é muito pouco se você for tipo, um ninja experiente. Então, blé. Humanos são humanos e os ghouls Hinduísmo é literalmente Bleach? Sim, o Bleach criou o hinduísmo, o shintoísmo e o catolicismo. são a raça que vive no inferno. Pá. E cada uma dessas raças no budismo vive em um mundo específico, sendo Budismo não, budismo também, óbvio. Bleach também inventou o budismo. enviados lá através do Sansara, o ciclo de reencarnação. O mundo dos Devas é a Soul Society, o mundo humano é dos humanos, o mundo dos Hollows é o Ecomundo, os Ghouls estão no inferno e muito provavelmente as feras estão lá também. Mas, e os Quincy? Ok, eles possuem Tão no teu cu, Nas. Mentira. um Império das Sombras, que Criou a chuva também, verdade. Bleach criou a chuva. serve como representação temática. Mas o Império das Sombras não recebe novas almas Quincy, então não é exatamente o mundo deles de fato. Mas Eu vou pegar café e pegar o meu anel de lanterna verde. Específico, mas eu não tô falando ele. Voltei. Eu acho que eu tô um pouquinho mais caótico hoje que o normal. Eu tô me irritando agora há pouco também, então tem isso. Enfim, vambora. um Tem que pegar aquele anel pra dar aquele buff de vontade de viver a esperança, tô brincando. Ontem eu tava buscando se eu encontrava um anel da esperança na Shopee ou em algum lugar. Não tem, só tem anel da lanterna verde. Gente, eu tenho que popularizar a lanterna verde no mundo. E sim, isso é uma função minha agora. Eu tenho que popularizar lanterna verde no mundo. Pra que assim eu possa abrir alguma lojinha virtual qualquer e comprar o anel da esperança, tá ligado? É só pra isso mesmo. onde estão os Quincy's mortos? E aqui Não tem do Lars, não tem do Larfleeze também, só tem o verde. que começa o primeiro ponto que me fez Só que eu não compraria do Larfleeze porque pega um pouco mal, né? Ah, você tá com um anel, que legal, qual é o simbolismo dele? Ganância. pensar na teoria. Para onde as almas Quincy vão? Seres com pressão espiritual, ao morrerem e irem para outro mundo, mantêm essa pressão Coloca o anel outra vez no professor. Eu adoraria que você, tipo, quando a galera faz arte do sensei e tal, ele bota o cascalzinho gay. Eu adoro isso. Queria que botasse um anelzinho de outra vez, não deu também, porque tu sempre lança merda. Vemos isso com os Fullbrings. Talvez seja especial deles, talvez, mas até o momento Enfim, calma que a gente saiu de... A gente saiu um pouquinho de Bleach pra falar de Lanterna Verde, sendo que o Lanterna Verde, tipo, Bleach inspirou a Lanterna Verde, então, né? o mundo deles de fato. Mas onde estão os Quincy's mortos? E aqui que começa o primeiro ponto que me fez pensar na teoria. Não iriam pro inferno, não? Eu imaginaria que iria pro inferno. Para onde as almas Ou, tipo, se um Shinigami bom morre, pra onde ele vai, na verdade? Ele se junta ao resto da... Ele reencarna? Não sei. Quincy vão? Tipo, eu realmente não lembro. Pra onde que um Shinigami morto, que é bom, iria? Alguns certos, tipo Yamamoto, por exemplo, vão pro inferno, né? Mas todo mundo vai pro inferno? Ok, vai todo mundo pro inferno. Tá bom, beleza. Tá bom. Então os Quincy também, não? Os Quincy também não vão pro inferno, todo mundo? Seres com pressão espiritual, ao morrerem e irem para outro mundo, mantêm essa pressão. Vemos isso com os Fullbrings. Talvez seja especial deles, talvez, mas até o momento é a nossa referência. Então, pros Quincy, não faria sentido eles perderem isso na Soul Society. Fora que o Mayuri disse Ah, ok, tá. Então, como Quincy são humanos, entre aspas, entre muitas aspas, eles iriam pra sua society teoricamente, mas... É verdade, isso é esquisito, na verdade. Nossa, realmente é esquisito. Aparentemente o Kubo falou que foi pra outro lugar num Q&A. Tá bom.
que sempre que tem a oportunidade, estudam Quincy, visto que eles não estão... Eu não parei pra pensar nessa questão de, tipo, pra onde Quincy's vão depois que morrem, porque, óbvio, né? Mas na minha cabeça eles vão direto pro inferno. Por serem seres com pressão espiritual, já que são antítese do Shinigami. Sei lá. Disponíveis por aí. Ou seja, aparentemente na Soul Society não teremos Queens. Desde o início, a fandom de Bleach pensava nesse mistério. Assim, quando o arco final chegou, tudo ficou mais doido ainda. Vemos um flashback. Queens é tipo uma raça ou eles aprendem as técnicas deles? Não, é uma raça, é uma raça. Eles são tipo seres humanos, tipo, em questão de aparência e tal, são iguais a seres humanos, só que eles conseguem manipular a Reiatsu em volta, absorver, no caso, a Reiatsu em volta, e também manipular ela de várias maneiras, o que faz deles uns seres diferentes de seres humanos ou de Shinigamis. Do BSB em um mundo... Não é que nem os Fullbringer, que conseguem manipular as almas das coisas em volta, mas eles nasceram como seres humanos e ganharam essa habilidade. Específico, e as pessoas debatiam, esse é o mundo humano? É a Soul Society? Ou era um outro mundo espiritual diferente? Então, quando o mundo de Burning the Witch chegou, alguns pensaram que poderia ter algo a ver, mas... Agora que eu entendo Bleach, what the fuck? Tá bom. Isso foi descartado por boa parte da comunidade. Mas um grande detalhe passou despercebido. O filho de Yhwach estava lá o tempo todo. Vamos lá. Yhwach, apesar de ser focado em seu objetivo e ter poderes e níveis divinos, ainda Isso é bonito? possui uma parte mortal. Sendo isso uma das várias coisas que causam um ressentimento. Burning the Witch certamente existe. É maneiro. Burning the Witch é bem maneiro. É um conceito muito legal. Eu joguei um RPG de Bleach uma vez, antes de eu entrar nessa minha pira grande de Bleach. E aí eu tipo, tô fazendo aqui meu personagem. Aí eu virei pro Pedro, que tava mestrando. E se eu fosse uma bruxa? Aí ele, foda. Aí eu fiz uma bruxa. Foi legal. Sentimento dele com seu pai, o rei espiritual, pois ele sofreu assim como os demais mortais, e assim como os outros Quincy's. Ou seja, ele tem sentimentos, ódio, tristeza, soberba, e também tem os impulsos mortais, envelhecer, ir ao banheiro... Eu quero jogar um RPG de Bleach de novo agora. Pedro, infelizmente, não está por perto agora. Eu vou ter que encher o saco dele. Eu vou encher o saco dele. Vou encher o saco do Pedro. É isso. E procriar. É incrível como várias coisas de Bleach chegam no meme do deixa o cara, né? Sim. Cara, muito foda essa sua explicação, mas poderia falar como se fosse um macaco. Você tá falando da explicação do Narras. O que ele tá dizendo aqui é basicamente: Quincy's não são seres humanos, são uma raça própria. O que acontece com eles enquanto eles morrem? Não sabemos. O Yhwach, ele tem um lado mortal em geral. Ou seja, ele não é só um ser divino. Ele teve um filho. Por algum motivo. Estamos chegando nisso. Ele tá deixa ele cozinhar, deixa ele gozar, aparentemente. Será que realmente o Rei Quincy, aquele que iria dominar o mundo, não deixaria um herdeiro verdadeiro? Basicamente uma divisão de si mesmo para servir de plano de reserva? Não, porque ele estaria comigo. A gente pode adotar e tal, mas eu não quero, tá ligado? Então não dá. De receptáculo reserva, caso tivesse algum problema com seu A piada desse react aqui vai ser eu simpando o Yhwach, tá? Ok, só pra deixar claro. corpo, ou alguém digno para compartilhar esse novo mundo. Por mais que o Yhwach, desde o flashback, Minha tripofobia! tenha as 3 pupilas e seja absurdamente poderoso, ele não tem as 4. Então não tem compreensão total sobre a realidade ainda. E mesmo com as 4, não é trivial dominar o poder. Ter um filho de forma utilitarista Mas, Danz, ele é aquele tipo de alemão. I can fix him. Tá tudo bem. combinaria muito com o Yhwach, seja como receptáculo ou um ponto de retorno, caso tudo desse errado, pois haveria um Quincy que carrega sua essência, tornando possível sua volta. Mas, por que esse Quincy não tá no exército? Por que ele não tá próximo do Yhwach? Porque se ele é uma forma do Yhwach sempre voltar, ele não pode ficar exposto. Tem que ser um segredo, assim nem seus inimigos, traidores ou aliados poderiam se planejar contra o rei, pois ele sempre teria uma carta na manga. Então ele escondeu seu filho, o separou do dia a dia do Império da Luz. Se isso aconteceu quando ele era bebê, criança, adulto, ou se ele teve sua idade paralisada devido ao funcionamento do mundo espiritual, não sabemos. Mas Não sei como é que funciona a idade de Quincy, na verdade, então tudo bem. ele não era o único Quincy no local onde foi escondido. Lá haviam outros, seja por serem Então está essa bosta para o final do Bleach? Calma. Deixa o Narras cozinhar. Deixa o cara gozar. naturais de lá, ou por terem fugido da guerra, ou ainda enviados pelo próprio Yhwach em uma missão para o proteger ou colonizar uma nova região. Lembrando que existiam várias tribos Quincy no mundo humano.
Nem da Shinigami dá pra entender? Dá sim. Shinigami dá pra entender. Eles são seres de energia espiritual em geral que envelhecem muito mais lentamente do que seres humanos em geral. E você pode, tipo, morrer e ir pro mundo espiritual, e aí você vira um Shinigami, blá blá, beleza. Mas você pode nascer como um Shinigami também. Seja como for, você só vai envelhecer muito devagar. Bem devagar, mas dá pra entender a idade. Os Queens que eu fico confuso. Porque, tipo, todo mundo envelhece normal, mas eles foram pra aquele Império da Sombra que aí eles não envelheceram mais, né? Não era isso? E o Havah também não envelhece normal, né? Não sei. Porém, esse filho demonstrou ter poderes enormes, mas ao mesmo tempo não tinha interesse nos conflitos do pai. Ele foi criado em outro local, com outras pessoas, outros problemas, outras escolhas, se tornando um cara mais relaxado, Ele é um eterno gostoso, sim. desinteressado, porque tudo Mas, tipo, e a parada do Nohana e Yamamoto? Eles envelheceram, irmão. Pega o Yamamoto 1000 anos antes pro Yamamoto em Bleach em si. O cara foi de, tipo, 40 anos pra 70, 80. Eles envelheceram devagar, mas envelheceram. era fácil demais. O filho de A Nohana também, tipo, ela só parece uma mulher mais velha mesmo. Quando você pega até mesmo o flashbackzinho lá do Kenpachi, do Zaraki, no caso, dá pra ver que ela tá um pouquinho mais jovem. Um tiquinho. Ela tá igual? Ela não tá igual, não. Ela não tá 100% igual, não. Na minha visão, pelo menos. Pode ser a aura dela. A aura dela parece uma mulher mais velha agora. Só que ela não envelheceu tanto quanto o Yamamoto, por algum motivo. Rabá é A parada é que essa questão inteira da Onohana na primeira guerra lá, isso foi o anime que botou, né? Isso foi uma ideia que o anime colocou. Então acho que eles só não tiveram tempo de mudar um pouquinho o design dela. Billy Banks Jr. What the fuck? Calma aí. Tá, pera. Ele tá falando que é o mano do Burn the Witch. Se tornando um cara mais relaxado, desinteressado, porque tudo era fácil demais. O filho de Rabá é Billy Banks Jr. Você tá bem, Narras? Tipo, você acordou um pouquinho esquisito nesse dia? Você tava meio confuso? Você tava trabalhando demais no estúdio lá? Foi isso, cara? Só pra saber. O chefe Quem é de Burn the Witch, ele? das protagonistas de Burn the Witch. Sim. Acho que você deve estar olhando pra tela e pensando, tá de sacanagem, narrador? Aham. Vamos refrescar sua memória sobre o personagem. Porque você fala Yuhavá e o Nar fala Yuhabá, porque tanto faz. Eu já expliquei isso antes, tipo... A forma real, entre aspas, de falar o nome do Yuhavá é... Yuhavá. Tipo, algo assim. Porque é como se fosse Jeová, só que uma vibe bem alemã. Só que em japonês, como eles não conseguem pronunciar isso exatamente, eles falam Yuhabarra. E aí o Narras pega essa pronúncia, ele continua falando Yuhabarra. Eu gosto de puxar um pouquinho mais pra, tipo, o que eu consigo falar, ainda deixando perto do alemão. Então, Yuhavá, é como eu chamo. Começando pelo mais bobo até o mais sério. Primeiro, olha a aparência do Yuhabá e a do Billy. Esse aqui é muito mais sentável, Narra, desculpa. Ambos têm uma tonalidade de pele diferente dos demais personagens, e muito parecida. Ambos têm um bigodão e uma costeleta, sem a barba no queixo. O olho do Yuhabarra é um castanho avermelhado, que se torna totalmente vermelho quando ele desperta o All Might. Inclusive o olho do Ichigo também fica todo vermelho durante o Mugitsu. Já o do Billy também é um castanho avermelhado. A estrutura facial também é muito parecida, principalmente o nariz arqueado e grande. A maior diferença entre eles é o semblante mais relaxado do Billy, e o fato de o Yuhabá não ter sobrancelhas. Eu diria que o Yuhavá também tem um semblante muito relaxado. Mas é um semblante relaxado e imponente, é diferente do Billy, claro, mas... Sinceramente, nem precisa É só um mendigo. de teste de DNA, mas vamos continuar. Billy é um cara relaxado, que fica em uma patente relativamente baixa, que mesmo após ser promovido para o Esquadrão Sabres, é rebaixado de novo à sua posição nos Pipers devido à sua preguiça. Porém, a capitão dos Sabres, a Sullivan Based, tá? Squire, o trata de forma diferente. Ela parece esperar muito dele. Quando ele tenta espionar a reunião dos capitães, ela o encontra e o questiona, supondo que ele sabe de algumas informações relevantes sobre o problema do dragão que tá rolando. Nessa lógica, toda mulher One Piece é esposa do outro. Mas quando ele diz não saber, fingindo no caso, né, ela fica decepcionada com ele. Por que uma capitã ficaria decepcionada com uma pessoa como o Billy? Porque ela acha que ele deveria saber de algo. Então, no decorrer da história, Noel e Nini lutam contra o dragão lendário
Esses mega dragões são chamados de Mahens, um nome alemão. O Nahar não tem jeito de falar mal da Family One Piece nunca mais. Cinderela, um dos mais resistentes já registrados na história Mentira, tem sim. Todo mundo tem direito de falar mal da Family One Piece. moderna. Só que repentinamente ele é atingido na sua coroa com um tiro bem fino de Reiatsu, o que a quebra e o mata. De onde veio esse tiro de Reiatsu? Do Billy, que a quilômetros de distância... É verdade, ele atirou, tipo, sem a varinha, entre aspas, deles. Ele usou um Leigan. Mirou com seus próprios olhos e atirou sua Reiatsu usando apenas um dedo, criando um pequenininho buraco. É verdade, tipo, bruxos não fazem isso nesse universo, né? Eles sempre usam a porra do negocinho. Sempre? Eu não lembro se eles sempre usam a pistola, corneta, varinha, que seja. No vidro, demonstrando seu controle absurdo de energia. Um tiro de Reiatsu usando um dedo? Um mestre da pontaria? Parece até Que ele é o filho de Yusuke Urameshi. um Quincy. Só que não acaba por aí. No dia seguinte, Sullivan Squire passa pelo local e percebe o pequeno Tem outros que usam uma tinta? Eu não lembro mais. buraco no vidro. Ela coloca sua mão ali e instantaneamente percebe o que aconteceu, como se só uma pessoa pudesse ter feito aquilo, soltando aquele tipo de poder. Ela diz: Júnior, seu patife, estou aliviada de não ter superestimado o filho de um herói. Aham. Isso é uma peça E o Urameshi, sim. importante da teoria, visto que confirma que de alguma forma ele é especial. E suas semelhanças com Yhwach são grandes, mas o que poderia confirmar tudo isso? Exatamente a mesma pessoa que o chamou de filho do herói. Sullivan Squire, que tem seu nome destacado como SS. Sim, aquela divisão Eu acho que o Kubo tem que parar um pouquinho com essas referências históricas, eu acho. Porque essa aqui é muito... Essa me deu uma vergonha alheia quando eu vi. da Alemanha Que escolha design? Nada sutil. na Segunda Guerra Mundial. E sim, o visual dela é totalmente da Alemanha Pouquinho sutil, sim. e da Segunda Nada sutil. Guerra Mundial, igual o uniforme de um outro grupo em Bleach. Pois é, o uniforme dela é igual dos Quincy. Porém, enquanto o deles é branco, o dela é preto. E eu não podia me esquecer que Shustafel também é o nome da Elite Quincy. Eu não lembrava que tinha um nome, né? Mas tudo bem. Cara, o nome dela não foi coincidência. Existe alguma coisa aqui. É nível chamar o orgulho de FMA de fio. É super sutil. Bem sutil. Então temos Muito pai esse nazismo. Bem cringe nazismo em geral. Não, mas eu não gosto da forma como o Bleach, tipo, utiliza dessas imagens, dessa imageria em geral, e Burn the Witch menos ainda. Em Bleach ainda faz sentido pra você ter um paralelo direto, só que da forma que é mostrado lá é meio esquisito de qualquer forma, mas whatever, tudo bem. uma personagem que é igualzinha a um Quincy, que reconhece exatamente um ato Em Burn the Witch eu só acho realmente insuportável mesmo, mas tudo bem. extremamente associado a um Quincy, de atirar um laser de energia de suas mãos, especificamente do dedo, mirando a quilômetros de distância, dizendo que quem fez esse ato é o filho de um herói. E essa dita pessoa que fez tudo isso tem Aqui em Bleach não ajuda o manji surgir na mão do Ichigo, né? Mas é um manji, porra. Aí é outra parada. uma aparência muito semelhante ao Yhwach. Coincidência? Acho que não! Eu não sei, irmão. Assim como o Rei das Almas é uma resposta do mundo ao que acontecia no caos primordial, Yhwach é uma resposta do Rei das Almas ao que aconteceu depois de sua morte. E por mais que essa instância dele possa ter sido derrotada, talvez O foda, o manji no arco do Fullbringer, é assim, a mão do Ichigo vira um manji gigante. até apagada, uma nova essência, uma nova Que tá um pouquinho curvo também. entidade eventualmente surgirá. Assim como as partes do Rei das Almas ganham consciência e identidade próprias, não sendo apenas marionetes e não tendo memória, Parece que é feio pra deixar o leitor desconfortável. Talvez de propósito, pra defender o cubo. Não, provavelmente tipo, não existe nada mais fácil do que mostrar essa galera má do que você diretamente comparar ela com o nazismo, tá ligado? Benado 212, muito obrigado aqui. Maurício por mais um mês, 5 meses. Bom dia, Danael. Decidi poupar você das garras do YouTube. Obrigado. Obrigado pela presença. Não tem nada mais fácil de mostrar essa galera aqui é malvada do que comparar diretamente com o nazismo. Tá tudo bem isso. A Burn the Witch não é malvada, aquela mulher, mas enfim, whatever. Por isso é esquisito também.
Então o Kubo, tipo, não fez nada de errado. Fucking Star Wars também pega um pouco disso, né? A parada é só que Eu acho esquisitinho. Eu acho esquisitinho, sabe? Memórias ou sabendo de coisas do Rei das Almas, sendo apenas manifestações dos conceitos dele, a própria angústia do rei se transformou em Yhwach. E essa angústia retornará, pois o mundo atual não é natural e nasceu com base em um pecado. Inclusive, a energia de Yhwach permanecia sendo dispersada pelo mundo, com Kazuya aparentemente absorvendo, destruindo ou a enviando. Qual os episódios de FMA sendo parte do exército? É porque lá, por mais que não seja sutil, é menos escancarado que Bleach. Porque Bleach é sempre na sua cara atacando, tipo... Aqui, uniforme nazi, nome alemão, uhul! Eu acho um pouco too much. Mas não me incomoda tanto assim em Bleach, não. Eu acho tipo, tá bom, tudo bem. Pro inferno no último capítulo. Tanto que as ideologias e vibe em geral não tem nada a ver muito com ideologia nazista, por exemplo. É só uma comparação visual. Mas enfim. O que volta na dúvida inicial do vídeo. Afinal, para onde os Quincy's vão? Temos pistas de que a alma deles podem voltar para Yhwach, ou que toda a sua Reiatsu vai para o pai dos Quincy, enquanto a sua essência volta para o ciclo de reencarnação. Porém, horas antes de eu escrever esse vídeo, o Kubo soltou uma resposta no seu fã-clube. Quincy's falecidos vão para um lugar diferente da Soul Society. Kubo, você tá... Em FMA, a Primeira e Segunda Guerra sequer rolaram? Vê o final do FMA clássico. Tipo, não Brotherhood, que aí você vai ter uma resposta. Por mais que não seja canônico, entre aspas, em geral, vai te responder. Tá me espionando? Eu tô soltando pistas dessa teoria desde dezembro do ano passado e você me vem com isso? Pela forma que a frase foi escrita, dá muito a entender que ele tá falando de um ambiente específico e não pra dentro do Yhwach. E mesmo que seja dentro do vilão, significaria que lá é uma dimensão de fato e não só uma bagunça energética. Isso reacendeu a discussão entre os cubólogos sobre o destino dos Quincy, e o mundo de Burn the Witch voltou a ser considerado como um possível destino, de alguma forma. Ok. O Luca do canal O Analista, inclusive, fez uma teoria muito doida sobre as similaridades de Reverse London com o Império das Sombras, e de como talvez os Quincy's que fundaram aquele local. Okay. Eu vou deixar o link dessa teoria na descrição. Vai lá assistir depois desse vídeo. Inclusive, curiosamente, temos um flashback no mangá, onde Julgran está andando por uma floresta e existe meio que um corrimão cheio de gelo, e essa estética cheia de gelo é parecida com o Império das Sombras. Será que era só uma transição temática? Ou existe uma conexão dos Quincy com o elemento gelo? Um outro cubólogo chamado Alexandre, que tem canal aqui no YouTube, vou deixar na descrição, e um canal no TikTok, tava supondo que os Quincy poderiam representar o inferno a música torando no fundo, inclusive. Eu amo essa música. Não sei se vai dar problema de copyright, mas tudo bem. gelado da cultura japonesa, o que significaria que dentro do inferno haveria um local só pra eles. Será que essa é a dimensão Quincy? Eu não sei. A única coisa que sabemos é que existiam outros Quincy's por aí no mundo humano. Mas a pergunta que fica é, eu realmente acredito que o Billy é filho do Yhwach? Não. Olha, conforme eu fui pensando na teoria, fiquei realmente impressionado com as coincidências, similaridades Por que parece que o Nash tá me arrastando pra uma seita do cubo? Junte-se, 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 junte-se. e mistério. Eu só não me junto à cubologia, à seita cubóloga, porque, eu não faço mais muito vídeo no meu canal principal e tal, mas eu quero fazer um vídeo de Bleach lá. 2, mó trampo. Eu vou ficar só curtindo aqui de boas e pensando em coisa mais profunda, mas tipo, uau, legal, é uma história legal e profunda. Enfim, Lanterna Verde, vambora. Então eu tô pique fã de alienígena, I want to believe, eu quero acreditar. Ou o Billy é filho do Wolfgang, que provavelmente poderia ser facilmente chamado de herói, e ele É o que eu tava, tipo, quando eu vi Burn the Witch e falaram, o Billy, um herói e tal, eu pensei nisso, que era alguém dentro de Burn the Witch, ia ser alguma coisa pra ser revelada mais pra frente, pô, é isso. Em qual capítulo eu mudo do mangá de Bleach pro anime? Depois que acaba o arco Fullbringer. Acabou o arco Fullbringer, aí você vai pro novo anime. eles têm a mesma estrutura facial, nariz, bigode, sobrancelha e... Já tem uma analogia direta ao bigodinho em Bleach? Não. o Wolfgang usa No máximo você vai dizer, e o Yhwach, mas tem nada a ver. Nem de nenhuma maneira, no caso. Só o fato dele ser o líder da galera que tem uma comparação visual com a galera que o bigodinho usava. Enfim. óculos parecidos com o velho Zangetsu. Inclusive ele é bonito. Enfim. Desculpa, me distrair. Então, Billy seria o neto do Yhwach, enquanto o Wolfgang seria de fato o filho. Como falei pra geral, ou vocês vão achar essa teoria incrível ou horrível, mas Achei ela curiosa, eu achei ela até que interessante, mas eu não acho que vai ser o caso, não. Se for o caso, eu vou andar até a casa do Narras, que eu não sei onde é. Eu sei a área em geral só, mas eu não sei onde é. Eu vou até lá, dar um abraço nele sem contexto nenhum e ir embora.
Mas independente disso, ela é muito curiosa e abre espaço para pensarmos sobre tudo que a obra ainda tem a nos oferecer em questão de mundo, personagens, trama, simbolismo e muito mais. Já que tem cubologia, você vai criar a lanternologia ou a anelologia? Então, eu já criei a Hotline Miami-ologia, né? A Miami-ologia. Que vou lançar vídeo no meu canal principal indo mais a fundo na Miami-ologia. Então, né? Na última página de Burn the Witch, o Cubo diz: depois de desejar por tanto tempo um estilo de vida onde eu Vasco e Cubo. possa desenhar um mangá no meu próprio ritmo, agora eu estou finalmente vivendo isso. É demais. Comemorem, fãs de Bleach, esse é só o começo. Com Billy sendo filho do Rabá ou não, com Reverse Londo sendo criada pelos Quincy's ou não, O cara achando leite de pedra falar de Hotline? É claro, óbvio. a gente vai ter muito material no futuro, com aquelas dicas implícitas e loucuras simbólicas que só o Cubo faz. Então já dá like no vídeo e se inscreve no canal pra continuar acompanhando isso com um especialista, com um cubólogo que vai decifrar tudo pra você. E me diz aí nos comentários, Billy é filho ou não do Yurabá? É aquilo. Acho que a vibe seria legal se fosse. É isso. Oi, Léo. Olha, o cara ficou 999 anos planejando vingança. Não surpreenderia se ele pensasse à frente a ponto de fazer um filho pra conseguir voltar caso tudo dê errado. Sim, tipo, esse ponto faz sentido. É só a questão de ser o Billy que é engraçado. Filho, neto, nenhum dos dois? Dessa vez o narrador foi longe demais ou apenas fez uma profecia? Apoie o canal a partir de R$5 para ter acesso a vários benefícios como vídeos exclusivos, vídeos antecipados, live exclusiva, área VIP no Discord e muito mais. E esse vídeo só foi possível. Achei divertido, gostei do vídeo. Eu achei divertida a ideia. É aquele tipo, considere-me no mínimo interessado. Essa é a vibe. Mas maneiro. Bom conceito.